Quantos bitcoins você precisa para se aposentar e nunca mais precisar trabalhar? Eu garanto que a resposta é menos do que você imagina. Hoje eu vou te mostrar uma estratégia para você aproveitar esse momento de baixa do Bitcoin e garantir aí a sua aposentadoria nos próximos anos. E não, você não precisa ser um milionário para fazer isso. O que você precisa é assistir esse vídeo com atenção, porque de fato é uma estratégia avançada. Então, você pega aí papel e caneta, assiste esse vídeo até o final, porque eu te garanto que isso aqui vai mudar a sua vida. E em troca, eu só peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like em forma de retribuição. Enquanto eu tomo meu cafezinho, você se inscreve e deixa o seu like. A estratégia que eu vou mostrar aqui, ela é de fato avançada, mas não é nada complexo de ser feito, que é a estratégia Buy, Borrow, Die, que traduzido é compre, pegue emprestado e morra. E calma que já isso aqui vai fazer sentido para você quando eu começar a te explicar. Geralmente essa estratégia ela é utilizada no mercado tradicional com imóveis, principalmente com imóveis, por ser um ativo seguro, tem pouca volatilidade. O imóvel você não pode transportar, mudar ele de local, igual um carro, você pode bater, por exemplo, e perder o carro, enquanto o imóvel não. E com o surgimento dos protocolos DeFi, nós podemos trazer essa estratégia do mundo tradicional aqui para o mercado cripto. No mercado tradicional você precisaria ter muita grana para fazer isso aqui, só que no mercado cripto não. Como eu dei o exemplo do Bitcoin, você pode comprar uma fração de Bitcoin. De uma casa, você comprar um quarto de uma casa, você não consegue. E no mercado cripto você consegue fazer isso aí. Então, para o vídeo ficar mais didático, eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte eu vou explicar aqui como funciona isso aqui no mercado tradicional, para que você entenda quando eu fizer na prática, te mostrar aqui na prática. E a segunda parte eu vou fazer isso aqui com você na prática. Então, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Então, como que isso aqui funciona? Imagine aí que você tem uma casa, certo? Aqui está a casa, essa casa é avaliada em 10 milhões de reais. Então aqui está a casa avaliada em 10 milhões de reais, uma rentabilidade de 10% ao ano, a rentabilidade do imóvel, Após 4 anos você teria aqui 14 milhões, mais de 14 milhões e meio. E aqui vale lembrar que a rentabilidade vai depender ali do local. Essa taxa aqui eu arredondei para trabalharmos com valores redondos, só que aqui no Brasil ela é menor, inclusive, ela é aproximadamente 6,5%. Fica numa média ali, entre 5 a 10, aí vai mudar de região, mas numa média geral 6,5, eu deixei aqui redondo. E como que essa estratégia funciona? Imagina aqui que você é o João. Então o João ele tem uma casa, poxa, eu quero me aposentar, minha casa aqui ela vale 10 milhões de reais, certo? Igual eu mostrei aqui. Então o que o João faz? Vai aqui ao banco. Então o João deixa a casa dele aqui penhorada no banco, ele usa como colateral, guarde bem essa palavra. E o João pega uma parte desse capital aqui para viver, fazer as suas operações, para custear as suas despesas. Como o imóvel ele é um ativo que é seguro, ele não tem uma volatilidade no seu preço, o João pode pegar aqui, por exemplo, 5 milhões, que é o equivalente a 50% da casa. Obviamente, o João vai pagar uns juros por esse empréstimo, só que os juros aqui para o João é o menor dos problemas, porque se ele pagar uma taxa de juros menor do que a valorização do imóvel dele, no final das contas ele terá um rendimento muito bom. Então o João pegou 5 milhões aqui, saiu feliz da vida, pode fazer aí o que quiser com os 5 milhões. A casa ela tem uma rentabilidade de 10% ao ano, então se o João pagar 5%, ele ainda assim sairá no lucro. Então para o João, desde que o ativo valorize mais do que os juros, não tem problema nenhum. Só que fazer isso com imóvel no mercado tradicional, você precisa ter muita grana, precisa ter muito contato, e é aqui que o Bitcoin muda o jogo. No início do vídeo eu iniciei perguntando quantos Bitcoins você precisaria ter para aposentar, e aqui a resposta ela vai variar um pouco, mas calma, já já você vai entender. Quando começar a fazer sentido, dá um estalo aqui na sua cabeça, você vai entender isso aqui direitinho, principalmente quando eu mostrar isso aqui na prática com Bitcoin. Talvez não esteja fazendo sentido ainda, mas acompanhe que eu te garanto que você vai entender.
Então, qualquer pessoa pode comprar qualquer quantidade de Bitcoin, qualquer fração, diferente de uma casa. Você não pode comprar o quarto da casa, tem que comprar a casa inteira. O máximo que você consegue comprar é pedaço de um terreno, desde que você encontre alguém disposto a vender, o que raramente acontece. É um ativo escasso. Nós temos aí apenas 21 milhões de bitcoins possíveis e além disso aí tem aquela quantidade que serão perdidas. Isso faz com que o preço do ativo ganhe valor com o passar do tempo. A partir do momento que você tem uma demanda crescente por um ativo escasso, o preço desse ativo ele tende a subir. Diferente das moedas fiduciárias, onde o governo simplesmente aperta um botão, não é nem imprimir dinheiro, hoje é simplesmente apertar um botão e cria-se novos bilhões de reais. Isso, consequentemente, faz com que a moeda perda o seu poder de compra, que é a chamada inflação. E o outro ponto aqui, né, que o Bitcoin faz mudar esse jogo aí é o retorno de em torno aí de 20 a 30%, que é muito acima do mercado tradicional. Isso aqui considerando o mercado de baixa também. Veja que aqui eu coloquei um período de 4 anos na valorização, que é justamente o tempo de duração do ciclo do Bitcoin. E se pegarmos aqui, por exemplo, no último ciclo, o Bitcoin teve uma valorização de 600% aproximadamente. Então, mesmo que você compre o ativo, segure ali durante o mercado de baixa, você ainda terá uma valorização superior a isso aqui, ó, a 20 a 30%. Porque se no último ciclo de alta o Bitcoin valorizou 600%, se você for dividir isso aí pelos 4 anos, você terá aí mais de 100%. Ainda que você tivesse comprado no topo ali, né, quando o Bitcoin fez seu topo de mercado em 2021, você segurou ali, teve uma perca ali aproximadamente de 50%, em torno disso aí, 60%, 70% mais ou menos isso, não lembro exato agora. Ainda assim, se você tivesse comprado lá no topo, você tivesse segurado, você teria tido aí aproximadamente 25%, considerando que você não vendeu e nem comprou mais Bitcoin. Você simplesmente fez uma compra lá no topo do mercado, quando o Bitcoin chegou a 60 mil dólares, e segurou até o topo de 2025, onde o Bitcoin chegou aí a 126 mil dólares. Você teria tido uma valorização aí, né, considerando os 4 anos, de um pouco mais de 25% ao ano. E por que fazer isso aqui com Bitcoin e não com um imóvel tradicional? Eu coloquei dois exemplos aqui, né, pegando 100 mil reais para fazer esse comparativo. Se você não tem 100 mil reais e você fosse investir R$ 1.000 todo mês para chegar aos 100 mil, considerando uma rentabilidade aqui de 10% ao ano, você levaria aqui 6 anos para chegar aos 100 mil reais. E a partir do momento que você chega aos 100 mil reais, aí você vê a mágica acontecer. O Bruno Perini, inclusive, ele costuma falar que 100 mil reais é 30% do 1 milhão. Veja que aqui eu coloquei uma meta de 1 milhão, né? Mas para você chegar aqui aos 100 mil reais, você vai seguir no processo. A partir dos 100 mil reais, isso aqui já começa a ser exponencial. E veja que a maior parte do tempo, de fato, é você construir os seus 100 mil reais. Então, se você ainda não tem, é a sua primeira preocupação. Se você tem, mais para frente você vai entender. Segura aí. Então, investindo aqui R$ 1.000 ao mês a uma taxa de 10% ao ano, o retorno, você levaria aí 23 anos para você chegar ao seu milhão. E com Bitcoin isso muda. Também vale lembrar que o processo de criação, de construção de patrimônio é similar ao processo de construção de músculo. Você precisa de tempo, né, paciência, persistência e também consistência. Não basta fazer uma vez ou outra, ou então fazer de forma muito aleatória. Você tem que ter regra, você tem que ter disciplina. E por que Bitcoin muda muito esse jogo aqui? Porque Bitcoin é a forma mais barata que você tem de comprar tempo. Fazendo a mesma simulação, né, se você fosse investir R$ 1.000 em Bitcoin com um retorno de 25% ao ano, ou se você tivesse aí os seus 0,3 Bitcoin, que no início do vídeo eu perguntei quantos Bitcoins eram necessários. Hoje no Brasil, considerando a renda do Brasil, você precisa de aproximadamente 0,3 a 0,5. Só que isso aí vai depender do quanto que você quer, da sua idade, tem algumas variáveis. Mas de modo geral, R$ 100 mil ou 0,3 Bitcoins
é o que você precisa. E calma aí que já já eu vou te mostrar isso aqui na prática, como você faz com Bitcoin. Então, se você fosse investir aí R$ 1.000 ao mês, né, em Bitcoin, você levaria apenas 1,4 anos para você chegar aos seus, né, R$ 100.000. E para chegar ao seu milhão com Bitcoin, você levaria 7,3 anos. Veja que o tempo que você chega aqui com Bitcoin, o tempo que você leva, que você precisa despender até chegar ao seu milhão, é praticamente o tempo que você precisa para chegar aos R$ 100.000 no mercado tradicional. E é aí que o Bitcoin faz a mágica acontecer. Assim como os seus R$ 100.000 é onde você tem aquele ponto de virada, você fazer isso com Bitcoin é onde você também tem o ponto de virada, onde você sai fora da curva. Cara, isso aqui é muito real, tá? Quem já chegou a isso aqui, aos R$ 100.000 em patrimônio, sabe, entende do que eu estou falando. Então, se você ainda não presenciou, não experimentou isso aqui, tenha como meta primeiro chegar a isso aqui, porque a partir disso aqui, a sua vida ela vai ser transformada. Disso tenha certeza. Então aqui eu estou te mostrando o que eu faço. Eu utilizei o Bitcoin para acelerar esse processo aqui. Não só eu, como várias outras pessoas, grandes baleias, também fazem isso aqui. E agora eu vou te mostrar isso aqui, como que você faz com Bitcoin. Te mostrar aqui na prática. Eu iniciei o vídeo perguntando de quantos Bitcoins você precisaria, né? Isso vai depender da renda que você quer, vai depender do tempo que você, né? Em quanto tempo você quer se aposentar e a sua idade também. Mas se você tiver hoje R$ 100.000, que é o equivalente a 0,3 Bitcoin, nos próximos anos aqui, nos próximos 7 anos, você consegue, com uma rentabilidade de 25% ao ano, completar o seu milhão e você pode tranquilamente viver com esse capital, se aposentar sem precisar trabalhar mais. Como que isso é possível? Através de DeFi, que é a segunda parte do vídeo que eu vou te mostrar aqui agora. Então imagine aí que você tem o seu 0,3 Bitcoin. Então você vem aqui na Aave, eu vou deixar o link aqui abaixo. Aqui eu estou na rede Polygon, que é onde eu tinha aqui os ativos, mas você pode fazer isso na rede da Ethereum, que te oferece uma camada a mais de segurança por ser uma rede mais velha. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então veja, você vem aqui em Market, né? Aqui você pode escolher as redes aqui também. Eu vou deixar na rede Polygon, que é onde eu tenho um pouquinho dos ativos aqui. E aqui veja que tem o WBTC aqui. Você não faz necessariamente com o BTC, você faz com o WBTC. É um Bitcoin sintético. É como se fosse uma BDR aqui, levando para a Bolsa de Valores. E o racional é o mesmo que eu te mostrei com imóvel. Então você tem o seu WBTC, você vem aqui na Aave, você empresta o seu WBTC, você vai receber aí uns juros de 0,02%, o que isso aqui é irrelevante. Porém, o que nós queremos em si não necessariamente é os juros, mas é a valorização do Bitcoin ao longo do tempo. E como você vai deixar o seu ativo como colateral, você precisa pegar uma parte desse ativo para sobreviver, pagar suas contas, enfim, fazer o que você quiser. Se você já tem essa quantidade aqui, o que é necessário para você, você faz de uma vez. Se você não tiver, você pode ir fazendo isso aí aos poucos. E você vai pagar aqui ao ano 0,76. Veja que os juros para você pegar emprestado é maior do que o que você vai receber. Só que essa diferença dos juros aqui para a gente, ela não interessa, porque o nosso principal interesse aqui é na valorização do Bitcoin. Então, com Bitcoin você faz esse processo aqui, similar ao que eu te mostrei aqui com os imóveis. O João, né, eu mostrei o exemplo lá do João. Então, aqui está o João, ele tem uma casa, o João vai ao banco, deixa essa casa como colateral, pega uma parte do capital da casa aí para pagar suas contas e o João vai viver feliz da vida. E você usa essa mesma estratégia aqui com Bitcoin, certo? Como que você faz isso aqui? Primeiro você precisa ter os seus fundos na sua carteira. Aqui nesse vídeo eu não vou mostrar, senão ele vai ficar um vídeo mais extenso. Então eu estou com a minha carteira conectada aqui, tem pouca coisa aqui. Mas aí você viria aqui em Market e você faz o seguinte, você simplesmente clica aqui, você vem aqui em Supply e aqui você coloca a quantidade máxima que você tem. Aqui eu tenho bobagem, tenho troco de bala aqui, tem, olha só, tem menos de $10 aqui.
e você vai emprestar os seus bitcoins. Então você vem aqui, aprova essa transação, confirma isso aí. Beleza, aqui minha transação já foi feita, eu posso fechar isso aqui e se eu vir aqui em dashboard, eu já vejo a minha posição aqui em Bitcoin. Tem algumas coisas aqui, isso aqui eu utilizo muito para aula, enfim, aí está aqui a quantidade que eu tenho em doletas, né? Aqui a taxa que eu estou recebendo, aqui são recompensas, eu não tenho nenhuma recompensa aqui ainda. E veja que aqui no meu ativo que eu estou disponibilizando aqui, tem as informações aqui, né? O asset, o ativo aqui que eu tenho, a quantidade aqui que eu tenho, a minha rentabilidade. E aqui eu deixo, só desabilitar aqui, isso aqui eu deixo ativado para utilizar o meu Bitcoin como colateral. Lembra? Lá no mercado tradicional eu uso a casa como colateral, pego uma parte do capital daquela casa para viver da forma que eu quiser. Aqui eu utilizo o Bitcoin. Ah, César, beleza, então fizemos essa parte aqui de emprestar, né, colocar um colateral. E agora você vem aqui para a outra parte que você pega emprestado uma parte do seu colateral para sobreviver. Veja aqui, se você quiser pegar Bitcoin, você pode, né? Você pode inclusive fazer um loop aqui também, aí já é outra estratégia. Não vou falar aqui neste vídeo, mas aqui você pode pegar dólar, você pode pegar aqui WET, você pode pegar aqui também DAI, enfim, tem esses ativos aqui que você consegue pegar. Então vamos supor que eu vou pegar aqui o SDT. Eu vou colocar a quantidade máxima e aqui a parte principal que você tem que ficar de olho aqui é essa relação aqui da liquidação, que é a sua saúde, a saúde do seu empréstimo. Eu falei aqui que para imóveis, por serem ativos seguros, consolidados, não tem uma volatilidade muito grande no seu preço, você pegar 50% está tranquilo. O Bitcoin, você tem que considerar que o Bitcoin, por exemplo, a queda mais recente aí que ele teve, né, desde o topo do mercado até o fundo que foi registrado até o momento, caiu aí em torno de 52%. Então, o seu Health Factor aqui, ó, seu fator de saúde, o ideal é que você deixe ele acima de 2. Então, se eu pegar o máximo aqui, eu estaria pegando em torno de 70% do meu, um pouco mais, né, de 70% do meu colateral. Eu vou pegar 30% aqui, que eu fico com uma margem de segurança muito grande. Vou pegar 3. Veja, já ficou 2,5. Então aqui, se o Bitcoin chegar a cair aí seus 70%, eu não vou ser liquidado, que a liquidação aqui é o maior risco dessa operação. Então eu vou pegar aqui 30% e veja, se eu já tivesse o meu milhão aqui, 30% daria aqui os 300 mil. Então 300 mil daria para mim sobreviver aí os próximos 4 anos, por exemplo. Então eu prestei, peguei aqui meu colateral, vou pegar 3 dólares aqui, que vai dar aproximadamente 30%. Vai dar um pouquinho mais de 30%, porque deu 9,98%. Mas enfim, eu vou pegar aqui, vou pagar uma taxa de juros de 6. Só fazer isso aqui que eu vou olhar novamente. Fechar aqui. Então vou pagar uma taxa de juros aí de 6,35. Tanto os juros do Bitcoin, o que eu recebo aqui, tanto esses juros que eu recebo aqui, veja, tanto esse que eu recebo aqui quanto o que eu pago aqui, ele é variável. Então isso aqui vai depender de acordo aí com a oferta e com a demanda. Aí quando eu pego, veja que aqui já mostra as informações também. E essa diferença também, né, do que eu ganho aqui quanto que eu pago aqui, já dá um desconto aqui na minha taxa de juros. Veja que ela está negativa. Bom, beleza, eu peguei e fiz isso. E a partir daqui eu posso fazer mais operações para ir aumentando o meu capital ou até para gerar algum outro tipo de renda, como pool de liquidez, por exemplo. Cara, se isso aqui está um pouco complexo para você, eu tenho um treinamento, vou deixar o link aqui abaixo, onde eu te mostro isso aqui e mais uma porrada
de coisas. Se você tiver interesse, clica aí para você conhecer. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Aí beleza, fizemos isso aqui e então eu tenho agora $3 na minha carteira, onde eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso emprestar esses $3 aqui, receber por esse empréstimo aqui 2,88%. Veja, eu tenho um pouco aqui, tinha um pouquinho mais, né, porque eu deixei um restinho, mas eu peguei $3. Então, vamos supor que eu posso emprestar isso aqui ou posso procurar uma outra plataforma em um outro tipo de operação. Posso pensar aqui, por exemplo, em diminuir os juros que eu vou pagar aqui, que eu estou pagando 100%, 6,35%, e também gerar algum tipo de renda. E aqui tem N possibilidades para você fazer. Aí você pode vir aqui na Camino, tem outras opções de rendimento aqui, enfim, tem um tanto de coisa aqui que você pode fazer, né? Você pode fazer o seu empréstimo aqui na Camino, você também pode utilizar aí a Uniswap para montar pools de liquidez. Aí você vem aqui em explorar pools e você procura aqui também as pools que você pode montar. Veja que você tinha um valor X, aqui considerando, né, 0,3 Bitcoin, você pegou 30% desse 0,3 Bitcoin, que hoje 0,3 Bitcoin é aproximadamente R$100.000, então você pegou R$30.000 aí para fazer as suas operações. O Bitcoin ele já caiu aí desde o seu topo de mercado, né, 50%. Então eu não acredito que ele irá cair mais 50%. Se cair, ótimo, porque eu vou vender até as minhas calças para comprar mais. Mas eu acredito que não cairá mais. Então você vai ter um ativo que vai ter uma supervalorização e você tem um capital aqui que você pode utilizar esse capital para fazer as suas operações, pode fazer por de liquidez e também pode inclusive comprar mais Bitcoin. Consequentemente, você vai aumentar o que você tem para colocar como colateral. Consequentemente, você vai aumentar a quantidade de dinheiro que você pode pegar emprestado e veja que é um ciclo que você vai retroalimentando isso aí. Só toma cuidado para não ficar fazendo muito loop e também em relação à sua saúde, a saúde do seu empréstimo para o Bitcoin. 30% ali é um valor seguro, né? Dificilmente o Bitcoin cai mais que 80%, mas é disso aí para menos. Se você ceder isso aí, principalmente você é iniciante, aí você terá mais problema, porque isso aqui é uma estratégia avançada. E esse dinheiro aí que você pegou, como eu já dei o exemplo aqui, tem a Camino que você pode utilizar, tem a própria Aave que você pode utilizar e tem os protocolos de pool, onde você pode montar uma pool para rentabilizar esse capital aí que você pegou. Caso você não vá usar, se você tem uma renda, por exemplo, você pode utilizar a sua renda externa para custear as suas despesas e esse capital aí que você pegou, você utiliza para maximizar ainda mais o seu capital. E veja que tem várias pools aqui com diversos tipos de rendimentos, riscos variados, enfim. Aí você pode selecionar a rede e fazer aí, olha só isso aqui, 47%, 14%, 53% e montar aí as suas operações da forma que fica melhor para você. Se você tem dúvida, assiste novamente porque eu garanto que isso aqui vai te ajudar muito. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui. Hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!